Eu confesso para vocês que hoje em dia eu não tenho mais o pique que eu tinha há alguns anos atrás para falar sobre esses assuntos como eu falava. Eu falava com entusiasmo, com aquela vontade de convencer as pessoas, aquela vontade de trazer os argumentos mais fortes, aqueles argumentos realmente convincentes para poder mudar a mente das pessoas. Porém, de acordo com o nosso amadurecimento, a profundidade que nós vamos adquirindo sobre muitas coisas em relação a crenças, em relação à vida como um todo, a existência, a consciência, nós vamos percebendo que tudo está bem da forma que está. Pode parecer que o mundo está um caos, pode parecer que realmente a vida está bem desorganizada, que os problemas parecem não terem soluções, mas a um nível muito profundo mesmo, tudo está da maneira que deveria estar, pelo menos no processo de desenvolvimento. Porém, o ser humano ele vive de uma forma muito angustiante, de uma maneira muito angustiada, insatisfeita com a vida. Existe um sofrimento interno que o ser humano carrega, que nenhuma outra espécie aqui nesse planeta carrega, né? Os animais não carregam esse sofrimento psicológico, esse sofrimento mental que os seres humanos carregam. Embora os animais também sofram dores físicas, eles sofram muitas adversidades, mas eles não sofrem psicologicamente como o ser humano sofre. E o ser humano, ele parece estar de fato perdido na vida, na existência. Então, sempre aparecem mestres, sempre aparecem sábios para poder dar uma direção, para poder esclarecer sobre muitos assuntos. Esses mestres, depois que eles vão, ou antes mesmo de ir, aqueles ensinamentos deles começam a ser desviados, começam a se perderem. E aí aquilo ali acaba às vezes virando uma seita, virando uma religião organizada, acaba sendo distorcido. E aí poucas pessoas conseguem garimpar de fato aquilo que aquele sábio, que aquele mestre deixou. Mas de tempos em tempos eles aparecem, seus ensinamentos permanecem e com certeza isso continuará a existir. Embora eles saibam também que no fundo, tudo está bem, tudo está certo. Mas como eu disse aqui, na superficialidade da nossa realidade cotidiana, as coisas parecem estar um caos. E para organizar esse caos, é preciso mexer ali na parte mais fundamental, entender a parte mais fundamental, né? Então, diante de tudo isso, eu não tenho mais aquele pique, aquela energia, aquela disposição de ser tão agressivo nos argumentos para poder convencer ninguém. Mas eu fico realmente tocado em falar sobre esses assuntos, porque vira e mexe aparecem pessoas me agradecendo, né, nos comentários, no privado, que é: Matias, nossa, como que esse vídeo foi transformador na minha vida? Matias, como que essa mensagem me trouxe uma leveza, me libertou disso, me libertou daquilo. Então, vendo isso, eu vejo que eu tenho que continuar a falar sobre esses assuntos. É meio inevitável, talvez faça parte do meu processo até então. Mas eu não gosto de maneira nenhuma de tentar convencer pessoas que não estão preparadas, que não querem ou que não estão no momento delas para isso. E eu respeito completamente essas pessoas e está tudo bem. Se você está em uma religião, se você está em uma igreja, se você está seguindo seja lá o que for, acredita nisso e estar bem, está se sentindo livre, está se sentindo feliz, está se sentindo leve, está tudo bem, está tudo certo. Continue nessas experiências, continue a vivenciar isso. Quando não for mais útil, quando não for mais relevante, procure outro caminho. Porém, existem pessoas que estão tentando, através desses meios, através dessas religiões, através dessas crenças, através desses grupos, encontrar uma paz, encontrar uma realização, encontrar um sentido para a vida, se livrar de todas essas tensões, de todos esses problemas, esse caos interno que o ser humano carrega. E aí essas pessoas estão aí nas igrejas, nas religiões e seitas, enfim, grupos, tentando resolver isso.
mas já passaram vários anos, muitos anos, e esse caos interno não desapareceu. E foi algo assim que eu vivi alguns anos atrás, ainda na minha adolescência. Minha adolescência era muito conturbada, como a grande maioria dos jovens, adolescentes, né? E aí eu fui para uma igreja evangélica buscar respostas e fiquei lá alguns anos. Porém, aquilo não estava fazendo sentido para a minha vida e eu saí da igreja. Enfim, passei depois de alguns anos a buscar por conta própria o autoconhecimento, ou seja, o estudo individual, sem nenhum credo, sem nenhuma religião. E foi de fato libertador. De fato, eu cheguei a um nível de compreensão que nem sequer era imaginado, jamais tinha passado pela minha mente naquela época que eu pudesse descobrir tantas coisas maravilhosas que hoje eu sei. Então eu busco aqui, de alguma maneira, transmitir isso de uma forma leve e às vezes eu dou uma pegada mais firme para poder tocar, mexer algumas pessoas. E nesse vídeo de hoje, eu vou trazer aqui um outro vídeo que eu gravei alguns anos atrás. Esse vídeo foi impactante na vida de muitas pessoas, recebi muitos comentários desse vídeo, pessoas agradecendo pela mensagem que foi falada ali naquele vídeo. E naquele tempo realmente eu tinha mais pique para falar disso, eu tentava realmente convencer as pessoas, mas mesmo assim com bastante consciência. Mas eu decidi trazer esse vídeo porque, para não falar tudo de novo do que eu já tinha falado ali, mesmo sendo com outras palavras hoje, mas esse vídeo ele está sendo bem esclarecedor sobre esse assunto. Quando chegar no final desse assunto que eu estou falando nesse vídeo, eu vou voltar aqui para poder esclarecer alguns pontos que não foram esclarecidos ou que não foi muito bem posicionado na época que eu falei, ok? Vou passar aqui um recadinho rápido para vocês, sem interromper muito o assunto. É que agora eu estou no Instagram. Então, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, vá lá no Instagram. Eu estou lá diariamente, postando no feed, no Reels, nos Stories, enfim. É uma maneira de você estar mais perto de mim. E lá também eu passo outras mensagens que não é possível de trazer aqui, né? Inclusive entretenimento, diversão, coisas que eu gosto, coisas do meu dia a dia. Enfim, é bem diferente a mídia Instagram. Então vai lá no Instagram, me acompanha, faça perguntas lá se você quiser no direct ou nos stories ou em algum comentário e eu responderei você lá pelo Instagram, ou você pode fazer aqui também embaixo nos comentários. Mas de qualquer forma, o Instagram é diferente aqui do YouTube. Se inscreve aqui também no canal se você não é inscrito, que assim você recebe todos os vídeos novos que estarei postando. Claro, você precisa ativar o sininho, né, a notificação, ainda mais hoje que o YouTube não está entregando muito bem os conteúdos. Então clica no sininho, ativa a notificação para você receber todos os meus vídeos, dá uma maratonada aqui no canal, em todos os outros vídeos que estão aqui, que fizer sentido na sua vida. Agora vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Então eu vou deixar você agora com esse vídeo que eu gravei aí um tempo atrás. Inclusive esse vídeo está aqui no canal, tem milhares de visualizações, muitos comentários, muitas curtidas, só que eu decidi trazer ele aqui como repost e acrescentar várias coisas, ok? Então fique agora com esse vídeo e assim que ele terminar eu volto para poder complementar o assunto. Fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza irá ser muito impactante, irá ser de fato algo que irá agregar à sua vida, se você estiver buscando isso principalmente. Olá pessoal, estou aqui de volta e para você que ainda não me conhece, eu sou o Matias. E esse vídeo de hoje eu escolhi falar justamente sobre esse assunto que você viu aí na capa do vídeo, porque é muito grande o número de pessoas que me procuram no privado e que elas relatam que têm medo. As crenças os estão impedindo ainda de serem livres. E elas querem deixar tal igreja, querem deixar tal doutrina, mas não têm ainda força suficiente para poder abandonar essas crenças limitantes. E no dia a dia também eu encontro muitas pessoas que ao conversarem com elas, é notável esse medo que elas têm. Eu já vou começar então esse vídeo fazendo algumas perguntas. O conceito que nós temos na nossa tradição religiosa, na nossa cultura aqui no país e no mundo é: se você aceita Jesus, você será salvo, independente do que você fez no seu passado. Todo o passado é esquecido, você é lavado pelo sangue de Cristo e você será salvo. Mesmo se você foi um assassino, um estuprador, um covarde, um ladrão, não importa.
No momento que você aceita Cristo, você será salvo. Vou te fazer algumas perguntas. Hitler matou 6 milhões de judeus, ele e sua tropa, seus generais. Digamos que, nos últimos minutos de Hitler, ele se arrependeu e aceitou a Jesus. Dessa forma, Hitler foi perdoado e Hitler será salvo. No dia do julgamento final, quando os mortos ressuscitarem, Hitler será salvo. Digamos que ele tenha aceitado a Jesus. Porém, os 6 milhões de judeus não aceitaram a Jesus. Então eles irão para o inferno. Não basta o quanto eles sofreram nessa terra, eles irão para o inferno. Esse é o conceito tradicional que nós temos, né? Vai refletindo sobre o assunto. O pai de família está dentro de casa com a esposa e com o filho. Vem um assassino maluco lá, ladrão, assalta a casa. E ali degola o pai na frente do filho, depois mata o filho e mata a mãe. Acabou com a família. Essa família não tinha aceitado Jesus, não era uma família em Cristo. Logo, no dia do juízo final, eles irão para o inferno porque eles não aceitaram a Jesus. O assassino ficou vivo. Alguns meses depois, ele se arrependeu de levar aquela vida, ele cansou daquela vida, ele não queria mais, ele queria levar uma vida diferente. Então, ele aceitou a Jesus. Ele será salvo, porque ele aceitou Jesus. A família que ele matou não será salva. Todos esses tiranos que existiram na face da terra, quando eu falo tiranos, é um modo de expressão. Todos esses tiranos que existiram na face da terra, que mataram milhares, milhões de pessoas, e depois se converteram ao cristianismo, eles serão salvos. As pessoas que morreram, crianças, adolescentes, idosos, mulheres, todo tipo de gente, eles não serão salvos, porque eles não morreram em Cristo. O Papa, ou vários papas que existiram no passado, cardeais, padres, e esse pessoal tudo aí, que massacraram milhões de pessoas no passado, nas cruzadas, na Inquisição, caça às bruxas, enfim, todo aquele tipo de maluquice, eles serão salvos, porque eles eram mensageiros de Jesus, mensageiros de Deus. Porém, aquele povo que morreu, eles não serão salvos, porque eles morreram no pecado. Todos os mestres que passaram nessa terra, vários, os Budas, místicos, pessoas evoluídas de consciência, Lao Tse, Confúcio, tantos outros, Gandhi também, tudo. Todas essas pessoas assim de espiritualidade desenvolvida, como poetas, artistas de alguma forma, mestres, místicos, todos eles irão para o inferno. Então só aqui já dá para você pensar um pouco sobre o assunto. Agora nós vamos falar sobre a Bíblia. Deus criou a terra, né? Criou tudo e colocou o homem e a mulher. E o jardim do Éden era muito belo, bonito e tal. Mas aí Deus colocou uma árvore no meio desse jardim e falou para eles: dessa árvore vocês não comam o fruto, nem encorte nessa árvore. O dia que vocês fizerem isso, vocês se perderão, ou seja, conhecerão a verdade, conhecerão o bem e o mal. E nesse momento as coisas vão ficar ruins para vocês. Eu vou ter que expulsar vocês daqui. Então não comam. Bom, a pensar a nível de mentalidade humana, Deus atiçou eles, porque o ser humano, se tem uma coisa que ele não consegue controlar, é a curiosidade. Se você diga para uma criança, não pegue isso, não faça isso, a criança vai querer fazer. Se você está a fim de namorar com uma menina, namorar com um rapaz, e ele começa a ficar meio difícil, começa a dificultar as situações, aí que você quer, então Deus colocou a tal da árvore lá, né? E aí a pobre do Adão, mas a Eva caiu na armadilha. E aí Deus o expulsou do paraíso. Primeiro existiu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é assim: você só pode fazer o que eu quero. Se você fizer algo diferente, então vai ter uma resposta diferente. Vocês não poderão ser felizes aqui porque vocês escolheram outra coisa. Será que existe o livre-arbítrio aí? Ok. Deus expulsou eles de lá. Agora eles seriam punidos. Teria que trabalhar
derramar o suor do seu próprio corpo para poder comer, teria a dor do parto, enfim, todo o sofrimento. Agora a minha pergunta já começa. Você tem seu filho, tem sua filha, e aí então você fala com seu filho ou com sua filha. Ele está lá com seus 15, 16 anos. Filho, vocês não... Você, né? Vamos colocar que seja um filho só. Filho, você não sai essa noite para ir para a festa. Porque se você for para aquela festa, você não entra mais em casa. A partir de hoje, se você for naquela festa, você não entra em casa e você vai ter que morar na rua. Você vai ter que se virar para comer e beber. E aí o seu filho fica lá e tal, né? Blá, 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 pensando. E quando é de noite ele vai para a festa, porque ele se sentiu muito tentado a ir para a festa. A festa era muito sedutora. E ele foi para a festa. Aí ele chega de manhã, você simplesmente bate a porta na cara do seu filho e fala: agora você vai para a rua mendigar, vai trabalhar, vai se virar, não quero saber mais de você. Beleza. Aí o tempo passa, os dias passam, aí você muda de ideia. Não, meu filho tem uma chance ainda de voltar a me agradar. Se ele fazer alguns sacrifícios para mim, aí eu vou me sentir alegre, prazeroso, né? E aí eu vou aceitar ele de volta. Então meu filho vai fazer sacrifícios. Eu procuro meu filho e falo com ele para fazer certos sacrifícios. Matar um cabrito, matar uma galinha, matar um pato, sei lá, enfim. Eu só estou falando aqui de forma bem resumida, vocês estão vendo que eu não estou nem pegando a Bíblia para fazer menção de capítulos e versículos, para o vídeo não ficar muito longo. E aí o meu filho então faz sacrifícios de carne assada para mim. Aí eu me sinto glorioso com aquela vontade dele de fazer aquilo para me agradar, né? Aí eu começo então a aceitar algumas coisas dele. Isso é meio esquisito, né? Um Deus soberano que criou todo o universo, bilhões de galáxias, planetas, bilhões e bilhões de estrelas, um universo sem fim praticamente, e ele sente prazer em cheiro de carne queimada, defumada, sei lá, qualquer tipo de coisa do tipo. Alguns talvez pode estar nesse vídeo e argumentar que o símbolo não é só isso, do cheiro da carne, né, queimada, mas é o propósito do arrependimento. Nós vamos chegar sobre esse assunto. Você tá lá, né, então sentindo feliz agora que seu filho faz esse tipo de sacrifício. O tempo passa, conta as histórias, não vou entrar em detalhes. Os hebreus caem na mão dos egípcios. E aí, mais uma vez, Deus vira as costas para eles. Por quê? Porque eles não louvavam a Deus. Eles esqueceram de Deus, né? Eles deixaram Deus de lado. Não, Deus não é tão importante, blá, 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 blá. Deus falou: então tá, então eu não sou importante. Vocês não querem me louvar, então eu vou deixar vocês aí no sofrimento. Se viram vocês sozinhos aí, sai dessa furada que vocês entraram. É o mesmo conceito. Você tem o seu filho, a sua mulher, e aí você é um dono de casa, né? Vamos colocar que você seja o homem, dono da casa. O seu filho e a sua mulher, eles simplesmente não te exalta, não faz elogios para você, não te engrandece. E aí você fala: tá bom, deixa aí se um bandido, um vagabundo invadir essa casa aqui, se eu vou fazer alguma coisa por vocês. Por mim que eles leve vocês e que escravize, que faz o que quiser. E aí o bandido vai e invade a casa e leva a mulher e o filho. E você vai fazer nada. Por quê? Porque eles não queriam exaltar você, eles não queriam elogiar você, engrandecer você. Problema deles, que sofra na mão do bandido, do vagabundo, né? E assim ficou o povo lá judeu, hebreus, sofrendo por 430 anos na mão dos egípcios. Até que essa pobre gente sofrendo falou: nossa, nós esquecemos de louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, porque aí Deus vai nos ajudar. E aí eles se arrependeram de tudo, começou a louvar a Deus. E aí então Deus virou a cara para eles. Oh, agora eles estão me engrandecendo, agora eu vou ajudar. E aí então Deus se propôs a ajudar.
O pobre dos egípcios, logo vendo o sofrimento, falou, não, vão embora, todo mundo pode ir embora, some daqui, desaparece dessa terra. E aí Deus falou, não, eu vou endurecer o coração do faraó, ele tem que sofrer mais um pouco. E aí Deus endurece o coração do faraó e não deixa o povo sair, até o povo sai. O povo sai, acontece toda aquela trajetória, a abertura do Mar Vermelho, e o povo atravessa, e na hora que os faraós vão atravessar, o mar se fecha e matou todo mundo. Nossa, Deus é tão bom, né? Deus escolhe uns e sacrifica outros. Esse Deus que criou todo o universo, toda a existência, criou tudo, é um Deus que se preocupa tanto com os seres humanos. Os seres humanos são tão importantes ou não tão importantes, né? Ele tem coragem de abrir o mar e fazer com que centenas de pessoas, né, pai de família, ali, tudo morra. Que se dane. Eles não me louvam. Esse pessoal não é meu. Eles não se importam comigo. Que morra eles. Beleza. Os judeus continuam a sua peregrinação pelo deserto, né? E agora Deus estão provendo eles de comida caindo do céu e tal e tal. E Deus fala para eles, vocês vão voltar para a terra prometida. Só que a terra prometida era uma terra que foi abandonada. E hoje existem escrituras, mas naquele tempo não tinha escrituras de terra e nem tinha escrituras de imóveis. Então, se não tem uma escritura, nós sabemos que não tem um registro. Então, quem chegar primeiro é dono. Aquelas terras estavam invadidas. Aquelas terras estavam abandonadas. E aí, aqueles povos começaram a explorar aquela terra. Começou a construir ali, né? Construíram todas as suas vidas ali. Pensa que não chega esse povo hebreu. Não, essa terra é minha. Não, mas essa terra aqui é minha. Não tinha ninguém quando eu cheguei aqui. Não, essa terra é minha. Eu estou falando de uma forma meio divertida e resumida porque eu acho que é a melhor forma de falar sobre esse assunto. E outra coisa, eu estou falando aqui como se eu estivesse levando a Bíblia como um fato histórico. E aí, Deus fala, mata todo esse povo. Mata todo mundo. Não deixe ninguém vivo. Mata mulher, criança, cabrito, cachorro, gato. Mata todo mundo. Essa terra é de vocês. Eu dei essa terra para vocês. E aí, então, Deus dá empoderamento, dá força, né, para Josué e toda aquela tribo. E entra lá e massacra, mata todo mundo. Aí minha pergunta é, hoje, você concordaria que Donald Trump entrasse em um país e chegasse lá, jogasse uma bomba, matasse todo mundo da Síria ou todo mundo de Israel ou qualquer outro país? Lembrando, uma bomba nuclear, a morte é muito mais rápida do que morrer na espada. Mas, ok, tudo bem. Deus matou criança, matou tudo. Esse povo não me louva, esse povo não me adora. Então tá tudo certo, né? Josué é o homem de batalhas, abençoado por Deus. Blá, 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 a história passa, surge Davi. Davi é o homem abençoado de Deus. Davi é outro sanguinário. Davi, nos relatos, né? Destruiu muitas nações, muitos povos que não eram os povos de Deus. Ou seja, as mãos de Davi se lavou de muito sangue de outros seres humanos. Por quê? Porque eles não louvavam a Deus, não era o povo de Deus. E nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Na verdade, a Bíblia, se formos olhar desse jeito, dá para você espremer ela e ela pinga sangue. Ela derrama sangue. O interessante é que nós não aceitamos a violência hoje no dia a dia. Nós não concordamos, né, em matar o outro, fazer essas coisas, mas lá é normal, né? Ali, na verdade, os homens que mataram muito são os glorificados, são os maiores, né, exaltados, homens de Deus. Deus simplesmente se aborreceu, enjoou. Não quero ficar sentindo mais cheiro de carne de cabrito. Cabrito é muito esquisito, ficar fazendo sacrifício. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar meu filho. Eu tenho um filho, então eu vou mandar meu filho para morrer por vocês. Porque vocês pecaram lá atrás. E eu não perdoo isso. Vocês erraram.
Os antecessores, a geração passada, errou e eu não perdoo. Deus não perdoa. Mas tem uma condição. Se eu mando o meu filho e o meu filho morre por vocês, ele derrame o sangue, e quem aceitar o meu filho, aí sim, aí eu perdoo. Então, nasceu Jesus. Jesus cresceu e chegou a hora de Jesus ser morto. Então, Jesus foi morto. A partir daquele momento, todo aquele sacrifício que se fazia não é necessário mais. Só basta aceitar Jesus. E tudo está resolvido. E graças a essa história, né? Linda história, as igrejas se firmaram. Mas necessariamente a Igreja Católica. Começou então o Império. Jesus, a imagem, né, de Jesus, se tornou a maior mercadoria de todos os tempos da história. Daria para escrever até um livro. Jesus, a maior mercadoria da história. Papas, cardeais e toda a sua tribo, todas as suas legiões, nunca foram tão ricos em toda a história. A Igreja Católica foi a igreja, a instituição que teve mais terras nesse planeta e conquistou maior quantidade de ouro por uma instituição desse planeta. Inclusive o Vaticano hoje tem um banco só dele e reservas de ouro. E de onde veio isso? De matanças. Matanças e mais matanças. Roubo, na verdade, né? Em nome de quem? De Jesus. Agora o nome é Jesus. Vocês não aceitam Jesus. Então vocês não é um povo de Deus. Eu posso matar vocês. As cruzadas. As cruzadas da Igreja Católica matou mais que Hitler. Matou mais que qualquer outro. Não tem nem registro de quantas pessoas morreram nessas cruzadas e nos conflitos sangrentos que a Igreja Católica organizou na época para perseguir pessoas que não eram ligadas ao cristianismo, à imagem de Cristo. Para ser breve, resumindo, quem não aceitava Cristo ia para a fogueira, ia ser degolado, ia ser morto pela espada. Nessa época da caça às bruxas, né, as pessoas já tinham informações valiosas que nós hoje nem sequer imaginamos ter. Que no passado, ao longo de toda a história, sempre teve sábios, místicos, mestres, né, que deixaram a sua beleza em palavras, de alguma forma. Não que eles escreveram, mas alguém escreveu depois. Então existia já pergaminhos, existia livros históricos, e algumas pessoas tinham acesso a isso, de uma forma ou de outra. Só que isso, se fosse pego pela Igreja Católica, era como heresia, era um pecado, uma blasfêmia. E logo essa pessoa seria executada. E quantas centenas de pessoas não foram executadas só porque elas estudavam outros conhecimentos e essas pessoas morreram simplesmente porque elas conheciam ou que estavam buscando conhecer algo diferente do que a igreja queria. A Igreja Católica se espalhou pelo mundo e chegou até o nosso Brasil. Aqui estavam os lindos índios pelados, vivendo a moda antiga na natureza, comendo, bebendo, dormindo, se procriando, todos felizes, né? Exaltando a existência, a natureza, sem conflito, sem problemas. Chega esses malucos de saia e vestido, uma faixa amarrada na cintura e uma touca vermelha e fala: ei, vocês não podem viver dessa forma. Vocês precisam aceitar a Jesus. Se vocês não aceitarem a Jesus, vocês vão morrer. Isso, quem não aceitasse Jesus, estava em conflito naquele tempo com Portugal, ou seja, com os portugueses. Então morreria. Quem aceitasse a Jesus, eles eram meio poupados. Só que olha a armadilha. Esses índios eram catequizados. Dessa forma, eles acabavam aceitando essa crença de Jesus. Só que, por outro lado, eles iriam trabalhar para a Igreja
de uma certa forma, trabalha para Portugal, de uma certa forma. Eles agora eram uma civilização, são pessoas civilizadas, vocês não são mais selvagens. E aí os outros morreram e esses que foram catequizados praticamente foram escravizados. Trabalhava para a igreja, trabalhava para Portugal. Não vou contar nessa história porque isso já está cansado e batido a ser entendido na escola. O problema é que a escola não faz uma mudança de paradigmas. A escola não fala esses assuntos que eu estou falando. Na verdade, praticamente em lugar nenhum você vai ver isso. Pulando agora vários eventos, para não ficar muito longo a história, vamos para o conceito de hoje, né? A igreja cristã, que nós chamamos de igrejas evangélicas, elas são ramificações da igreja católica. Até mais ou menos 1700 e pouco não existia nenhuma igreja de crente, uma igreja cristã. Era a igreja católica. Aí depois começou a nascer a protestante, a luterana, enfim. Hoje, baseia-se essas crenças assim. Se você aceitar Jesus, todo o seu passado é perdoado e você será salvo. O dia que Jesus voltar, você subirá aos céus. Se você morrer antes, não tem problema, você está salvo. Com uma condição, você precisa permanecer aqui na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Gente, na boa, eu falei isso aqui de uma forma meio divertida, meio humorada, para não pegar pesado, porque se eu fosse pegar pesado, ia doer em algumas pessoas. Agora, raciocina a estupidez que existe disseminado pelo mundo a respeito disso. Quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram escravizadas e continuam sendo escravizadas até hoje por causa dessas crenças malditas. Eu falo logo crenças malditas. Eu busco não falar com muita fúria sobre esse assunto, porque senão dá para falar muita coisa. Todos os mestres que surgiram nesse planeta, místicos, pessoas inteligentes, né? Todos eles vão para o inferno. Todos vão para o inferno. Porque eles não aceitaram a Cristo. Buda vai para o inferno, Lao Tse, Confúcio. Todos os outros, Neville Goddard vai para o inferno. Enfim, todos os outros. Gandhi vai para o inferno. Todos os outros vão para o inferno. Porque eles não aceitaram a Cristo. Eles tinham as suas próprias filosofias de vida, seus próprios conhecimentos. Milhares de pessoas que morreram na mão de assassinos, estupradores e ladrões vão para o inferno. Estupradores e ladrões e assassinos vão para o céu. Que coisa mais idiota, que coisa mais infantil. Na verdade, isso é tão estúpido, que fica difícil para as crianças acreditarem. Só que as crianças, elas são de forma tão massacrada, ainda quando elas não têm uma mente investigativa, que elas acabam aceitando e depois cresce nessa armadilha, nessa arapuca. Só que você, hoje, tem a capacidade de se libertar de uma vez por todas dessa estupidez e passar a viver uma vida que você jamais imaginou que poderia existir. Uma vida de liberdade, uma vida livre. Eu estava assistindo outro dia no YouTube um vídeo sobre o juízo final. Eu gosto de ver essas coisas como estudioso, né, sobre o assunto. E a narração era de um famoso personagem, um famoso locutor, repórter e jornalista desse país. A voz dele é bem conhecida. E ele estava narrando sobre o juízo final. E esse vídeo ele é ilustrado, ele tem as imagens, né, em formato de desenho. E eu fiquei assistindo aquilo e eu fiquei olhando. Cara, quantas milhões de pessoas nesse país, só vou falar aqui no país, nem vou falar no mundo não, mas só no país, acredita nesse tipo de coisa. E lá mostra o juízo final, Deus sentado em um trono, Jesus julgando, e aí aquele monte de gente sendo jogado no fogo de enxofre no inferno, prisão do diabo por 1000 anos, soltar o diabo depois dos 1000 anos, e a disseminação desses povos pela terra, enfim, toda aquela batalha. E eu vendo aquilo, falei, cara, se uma pessoa não tem uma mente evoluída, expandida, ela vê isso, acredita como um fato.
E aí ela está amarrada a ficar preso nessas igrejas, preso nesses conceitos estúpidos aí sobre Jesus. Quanta estupidez existe nesse mundo. E só que as crenças, né, elas simplesmente invade a mente de uma pessoa e faz uma lavagem cerebral e a pessoa cai naquilo. Como eu disse, quantos milhões de pessoas morreram aí no passado por causa disso? E hoje, pessoas hoje se engrandecem, né, ainda porque vão catequizar ou fazer alguma coisa aí em outro país e chega lá, entra em conflito com aquelas religiões que tem lá e morre. Ah, cristãos estão morrendo em tal país, cristão morreu em tal país porque foi pregar sobre Jesus e lá eles não aceitam e lá eles prenderam o cristão. Que estupidez! Olhando dessa perspectiva, quem é que queria nascer nesse planeta? Onde você vai ter que batalhar para viver, trabalhar, ter suas responsabilidades, lidar com relacionamentos, lidar com doenças, lidar com desafios no dia a dia. E não só bastasse isso, você tem que lidar com isso da melhor forma, aguentar e suportar tudo isso, aceitando a Cristo. Porque depois que você morrer, você será feliz. Aqui nesse planeta não tem jeito, você não pode ser feliz. Já está determinado, você não pode ser feliz, né? Só depois que você morrer. Aí aquelas pobres pessoas que não aceitarem esse conceito de ficar louvando a Deus, a Cristo, enfim, nas igrejas, blá blá blá, elas vão sofrer eternamente. Então, na verdade, elas nunca terão sequer uma hora de liberdade, porque viveu nesse planeta em dificuldade, depois morreu e agora vão sofrer eternamente. Quando eu era criança, eu tinha lá meus 8 anos para 9 anos, assim, 7 anos talvez, eu já sabia ler, né? E então eu recebi uma Bíblia ilustrada, eu acho que era da igreja do Sétimo Dia, se eu não me engano. Era ilustrada, né? E ali uma imagem que me chamou bastante a atenção, que eu não lembro mais das outras imagens, mas é sobre aquela, que falava que os pobres herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres. E aí tinha uma imagem de um homem pobre, passando praticamente fome, e tinha uma imagem do outro lado, um cara muito rico, comendo uvas com as taças de ouro. Umas taças de ouro bonita, enfim, cheia de luxúria. E logo da outro lado, da outra página, mostrava o futuro. Aí já depois do julgamento. Aquele pobre, ele estava no céu, feliz, no meio de todo mundo, cantando. E aquele rico, ele estava lá no fogo do inferno. E até hoje eu lembro dessa imagem perfeitamente. Foi uma imagem assim, que acho que mais marcou. Eu não tenho mais esse livro ilustrado, eu queria até ter ele para poder fazer muitos trabalhos hoje, aqui no YouTube, enfim, em outros lugares, mas eu não sei se eu dei essa Bíblia ilustrada, nem lembro mais o que foi que eu fiz com aquilo. Mas aqui está, né, uma criança ou mesmo um adulto vendo aquilo. Aquele pobre, né, vai ser feliz lá no céu, mas o rico não. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, você acha que uma pessoa que acredita nesses conceitos, como que será a vida dela? Então, quantas pessoas que foram nesse mundo, né, manipuladas, torturadas, mortas, por causa dessas crenças, essas coisas? E hoje em dia, quantas pessoas ainda estão presas a isso? Quantas pessoas ainda estão vedadas, né, com os olhos fechados e apenas sendo marionete na mão de pessoas? Agora, falando para o meu povo, pessoal que me acompanha, que estão buscando expansão da consciência, alguns que viram esse vídeo já estão com a consciência expandida, não sentiram medo, não sentiram nada de muito diferente, porque já estão mais desenvolvidos, mais expandidos, né? Estão livres. Porém, algumas pessoas que são novas no assunto devem ter sentido medo em alguns momentos, devem ter sentido o corpo, né, um calafrio ou uma ânsia de vômito ou reações físicas. Isso acontece. Os paradigmas, as crenças, elas são muito fortes e elas nos dominam. E eu, em particular, passei por isso. Todos que estão em uma transição de sair dessas velhas crenças
para um novo conceito, passa por isso. Talvez você, aqui, novo no assunto, está sentindo isso, fica com medo. Mas se você tiver força suficiente para vencer os seus obstáculos, você se tornará uma pessoa que você hoje sequer imagina. Hoje você não consegue nem conceber a ideia de ser livre desse tipo de coisa. O que eu tenho para dizer é: nunca existiu esse Deus na face da terra. Esse Deus que se apresenta como bondoso, amoroso, mas ao mesmo tempo vingativo, tirano, impostor, dominante, que mata sem piedade porque não recebe louvor, não recebe temor, não recebe agrados. Um Deus com a natureza humana nunca existiu. Então, de uma forma bem resumida, não existe esse Deus, não existe esse desenrolar aí que nós vemos nas religiões para salvar o ser humano do pecado, para salvar dessas coisas que as religiões pregam. Jesus de fato pode ter existido, e eu acredito que Jesus existiu como pessoa, mas ele foi um mestre que estava buscando trazer clareza para aquele povo naquela época, e seus conhecimentos eram tão elevados, eram tão diferentes, que aqueles religiosos, aquelas pessoas daquela época não estavam preparadas. Assim como hoje as pessoas não estão preparadas. E então decidiram punir ele. Talvez crucificou de fato, talvez não crucificou, matou de outra maneira. Enfim, independente dos casos, vamos dizer que tenha crucificado. Ele não morreu para poder, com a sua morte, salvar a humanidade. Os seus ensinamentos podem ser de fato relevantes para eu entender muitas coisas e minha vida se tornar melhor, a sua vida se tornar melhor, mas não como uma forma de salvação para fugir do inferno e ir para o paraíso. Posso dizer para você com total certeza, certeza absoluta, absoluta certeza, o sentimento verdadeiro, sem nenhum resquício de dúvidas, não existe esse inferno que o cristianismo pregou ao longo dos séculos. E se você tem dúvidas, se você não acredita em mim, então comece um processo de autoconhecimento, de autoinvestigação, investigação externa também, né, através dos livros, enfim. Faça um trabalho para a sua evolução. Mas eu te garanto, não existe esse Deus da Bíblia, não existe o inferno e Jesus não morreu para salvar ninguém. Se você carrega o peso da culpa de Jesus ter morrido por salvar você, se livre completamente desse peso. Eu também acreditava assim, que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, pelos meus erros, dos meus antepassados e da minha família. Mas isso não passa de uma crença autoimposta, ou seja, quando éramos criança, os adultos, as religiões, ficaram colocando isso na nossa cabeça, né, batendo, martelando, e assim nós passamos a acreditar nisso como uma verdade, e depois que crescemos não contestamos mais aquilo, nós achamos que aquilo faz parte de nós, que fomos nós que desenvolvemos aquilo, que é nós que somos o dono dessa verdade. Mas isso nada mais do que foi algo imposto por alguém, e nesse caso as religiões, os mais velhos. Se você estava até esse momento triste, angustiado, preocupado com essas coisas, eu digo para você, pode relaxar, abrir seu coração nesse momento, deixe livre a sua mente de todas as preocupações, viva da melhor forma possível, porém livre. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.